Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bom dia. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para o segundo dia da leitura bíblica em 100 dias. Exatamente, hoje daremos sequência ao nosso projeto de leitura da Bíblia a partir de Gênesis, capítulo de número 15. Antes de lermos, vamos falar com Deus. Pai querido e santo, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso coração, ajude-nos, Senhor, a abrir os nossos corações. Nós queremos sim ouvir a tua voz, queremos sim, ó Deus, guardar a tua palavra, mas pedimos auxílio do teu amado Espírito Santo. Fica conosco, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque é eterna a sua misericórdia. O Senhor tem cuidado de nós. Acordamos hoje porque o Senhor nos sustentou. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Gênesis capítulo 15. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão, Abrão continuou: Tu não me destes descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como recompensa, como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e um grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto dos seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão dizendo: À sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus, dos jebuseus. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar luz filhos.
Tome, pois, minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja você sobre a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em teus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua escrava. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeita-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muitos a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, e chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela e o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, por isso naquele poço chama-se Berlaroi, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho e a Abrão. E Abrão chamou de Ismael, o filho de Agar, que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Gênesis capítulo 17. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, a sua descendência, no decurso de suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus, o Deus da sua descendência. Darei a você, a sua descendência, a terra aonde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todo o sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido na casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem
deve ser circuncidado o que nasceu na sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na casa de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado no meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: Sarai, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra, riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho de um homem de 100 anos, e será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos da sua casa e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou com a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto escravos nascidos como os comprados de estrangeiros. Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-lo, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe diante sem ficar um pouco com esse seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés, descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e entregou para o empregado, que apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e tudo que diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: Depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer. Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Sara, verdade que darei ainda luz
sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade. É certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para ao encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que vi até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor, e aproximando-se Abrão, perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirá e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontrar? Se encontram? Logo de ti, longe de ti, fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou, e eis que atrevi a falar ao Senhor, e eu sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: Se por acaso houver ali apenas 40, Deus respondeu: Não farei, por amor aos 40. Abraão insistiu: Não sei ele, ó o Senhor, eu continuarei, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30, o Senhor respondeu: Eu não farei, se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20, o Senhor respondeu: Não destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais dessa vez, e se por acaso houver ali apenas 10. O Senhor respondeu: Não destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram em Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Ele lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram, mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém
não façam nada a estes homens, porque se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com que Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra Ló, e se aproximaram-se para arrombar a porta, porém os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro, fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade? Faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros e os que estavam para casar com as suas filhas, e ele disse: Levanta-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-se, pegue sua mulher, suas duas filhas, que aqui se encontra, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens pegaram pela mão, e ele, sua mulher e as suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu Deus, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. E o anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Veio a parte do Senhor, Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquela cidade, toda a campina e todos os montes da cidade, o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado com a presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia uma fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar, habitou no monte, ele e suas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com eles as duas filhas. Então a primogênita lhe disse à mais moça: Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da nossa terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova:
Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. Entrando a mais nova, deitou-se com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova deu à luz a um filho e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas. Gênesis capítulo 20. Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe, habitou entre as cidades de Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Abraão, então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: É meu irmão? Com sinceridade de coração, a minha inocência foi o que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você verá. Mas, se não devolver, saiba que você certamente morrerá e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhes disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado contra mim e sobre meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará em todo lugar. Para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos, servas, deu a Abraão e lhes devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abrão. Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, e a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. O filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz. Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na velhice dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia
em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque, enquanto então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ele viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e lhe deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que trará a minha terra em que você tem morado, com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste havia tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou a ovelha e boi, pegou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiros do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significa esses 7 cordeiros que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos, as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunha de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui,
com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levantava nas mãos ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abrão, Abrão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu o olho e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades aos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, junto foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado luz a filhos a Naor, irmão de Abraão, Uzo, primogênito, Bus, seu irmão Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Gidlafe, Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abrão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz o filho Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio a lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. E os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa de nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Ele lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me. E intercederam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Maquipela, que pertence a ele, que fica no extremo do seu campo, que que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio deles, e Et, no meio dos filhos de Et.
Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos que estavam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhes dou o campo e também a caverna que nela está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença de todo o povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, eu sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente a Manré, o campo da caverna, de todo o arvoredo que nela havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que estavam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna, que nele estava como propriedade para servir de sepultura. Gênesis capítulo 24. Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governa tudo o que possuía: ponha sua mão por baixo da minha coxa, para que faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu estou morando, mas você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes e de me falou, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência daria essa terra, ele enviará o seu anjo diante de você, para que lá você encontre uma esposa para meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e levou consigo uma parte dos bens dele. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Ele Era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: O Senhor, Deus de meus, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça que eu disser incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu: Beba, meu senhor.
e prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de dar-lhe de beber, disse: Vou tirar água também para seus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água e tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado o bom termo à sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: Diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai havia lugar para eu e os que estão comigo passarem a noite? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto, lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou da sua bondade a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu, contou tudo aos da casa da sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, e aconteceu que Labão tinha visto pendente as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: Entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para ele, os homens que estavam com ele, e lavassem os pés, puseram comida diante deles, porém ele disse: Não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: Diga. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Sara, sua mulher, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. O meu senhor fez jurar, dizendo: Não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez a mulher não queira me acompanhar. E ele me disse: O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará um anjo com você e levará o bom termo da sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para meu filho. Você estará desobrigado do juramento caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará livre e desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, leva o bom termo à jornada em que sigo. Eis que agora, junto à fonte de água, a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me um pouco de água no seu cântaro, e ela me responder: Beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de orar, em meu íntimo, eis que Rebeca, trazendo o seu cântaro sobre o ombro, ela desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: Peço-te que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro, disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem você é filha? E ela respondeu: Filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus
o pendente no nariz e as pulseiras na sua mão. E prontamente adorei o Senhor e louvei ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu senhor, digam, do contrário, digam também para que eu siga meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: Isto procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Eis, aqui está Rebeca, leve-a com você, o que e que ela seja mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando ao servo de Abraão, quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se diante da terra, diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata e vestiu-os, e deu-os a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram, beberam, e ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: Permita que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10. Depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: Não me detenha, pois o Senhor me tem levado a bom termo da jornada. Deixe que eu volte ao meu senhor. Disseram: Vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhes perguntaram: Você quer ir com este homem? E ela respondeu: Sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão, e os homens que estavam com ele abençoaram Rebeca e lhes disseram: Que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e milhares, e que a sua descendência tome posse da cidade dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas, montando os camelos, e seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio a Berlarói, porque morava na terra de Neguebe. Ao cair a tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, vendo Isaque, desceu do Carmelo, perguntou ao servo: Quem é aquele a quem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e essa se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Glória a Deus pela leitura de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Pai querido e santo, te agradeço pela riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos conduzido, concedido, ó Pai, para meditarmos a sua palavra, que o teu Espírito Santo crave essas palavras em nossos corações, que nós, ó Pai querido, possamos diariamente estar diante de ti, caminhando segundo a tua santa sabedoria, a tua santa escritura. Fica conosco, Senhor, em todas as coisas. Te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Deus te abençoe grandemente e até amanhã. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito.